Christian, seja bem-vindo à FETransportes. É muito bom trabalhar com vocês nessa parceria. Seja bem-vindo. Obrigado, Simone. Eu que agradeço, em nome da Ecovias Capixaba, a oportunidade da gente estar falando sobre um tema muito importante para a gente, né, que é um dos principais objetivos da concessionária, além de trazer a infraestrutura, uma prestação de serviço de qualidade, reduzir a cada ano os acidentes e óbitos no trânsito. Essa tem sido uma prioridade de vocês que vai ao encontro de uma preocupação nossa aqui na FETransportes. E eu preciso agradecer. Vocês prontamente apoiaram essa proposta de fazer a campanha Pela Vida no Trânsito. E você vê que a gente conseguiu integrar as forças, as agências policiais, estão conosco a PRF, o BPTran, os bombeiros, o DETRAN, né, que cuida tantas campanhas educativas. Vocês têm uma atuação grande e uma extensão rodoviária grande aqui dentro do Espírito Santo também sob responsabilidade de vocês, mas a gente sabe que o trânsito ele tem um componente comportamental muito forte. Quais são as principais medidas que os motoristas e motociclistas devem tomar para evitar acidentes? Eu queria também que você já mencionasse os pedestres e os ciclistas. O que eu observo muito no trânsito, né, principalmente na BR-101, que é o principal corredor do Espírito Santo, né, que ele tem muito a mistura de tráfego de longa distância, curta distância, você tem trechos urbanos, trecho rural, e o que eu falo muito, cada um tem um papel fundamental no trânsito. Então, desde o motorista de veículos de passeio e caminhões, o principal que eu falo é não tenha pressa para chegar ao seu destino. Programe a sua viagem, né? Respeite rigorosamente as leis de trânsito. E atenção total no trânsito, né? Que é um dos principais fatores. A gente percebe que, infelizmente, muita gente está desatenta no trânsito, não só no trânsito, né? A vida. As pessoas estão muito na correria e não vivem o seu momento presente. Falando do trânsito, né, o principal é essa atenção, é evitar o uso do celular dirigindo. De alguma forma também a rodovia se comunica com as pessoas, né? Por exemplo, as placas de sinalização, então os motoristas precisam entender que quando tem uma placa regulamentada falando 80 km por hora, a partir do momento que ela excede aquele limite de velocidade, ela coloca a vida dele em risco e dos demais. O motociclista também é um ponto que a gente também vai trabalhar muito esse ano, na parte de conscientização, porque quando a gente fala de 2025, tivemos 40% dos nossos óbitos na rodovia federal envolvendo motociclista. Então também é uma categoria que merece uma atenção muito grande. E a dica para o motociclista também seria o que? Evite o corredor. A pressa também é um componente que vem de contra a segurança viária. E também utilizar os seus equipamentos de forma certa, né? Então o capacete, afivela bem o capacete, roupas de proteção também, que isso ajuda muito. O motociclista ter uma jaqueta adequada, ter uma bota, uma calça, tudo isso, caso ele venha a sofrer algum acidente, isso acaba ajudando a não ter uma gravidade ainda maior. E também a gente não pode esquecer também, como foi dito, o ciclista e o pedestre. Também, né? O ciclista também é importante também ele trafegar sempre no sentido da rodovia, usar uma lanterna, um capacete, um farolzinho e principalmente ter roupas que a gente fala mais vivas, né? Principalmente à noite para ser visto. E o pedestre também tem que ter um comportamento também, porque ele é o mais frágil do trânsito como um todo, né? Então, o que a gente percebe também, onde a gente coloca passarelas, a gente precisa fazer ações educativas para aquele pedestre, para aquele morador local não atravessar por baixo. Então a dica é, se tem um dispositivo de segurança, utilizar aquele dispositivo, porque às vezes as pessoas querem encurtar o caminho por baixo de uma passarela, mas colocando a vida dele e dos demais no trânsito em risco. Ou seja, até para o pedestre, aquela sua fala inicial de que a pressa é um componente perigoso, ele é perigoso para o motorista no sentido que ele ultrapassa as velocidades permitidas, mas é um elemento perigoso também para o pedestre, porque ele vai deixar de usar o equipamento de segurança que está à disposição, que no caso aí é uma passarela, por exemplo. Uma passarela, uma faixa de pedestre, né? Porque às vezes ele percebe, é 100 metros, às vezes deixa de ir naquela faixa de pedestre para atravessar um local onde não tem faixa de pedestre. Às vezes é um semáforo próximo ao pedestre numa área urbana, o pedestre às vezes deixa de ir no semáforo para atravessar no seu ponto mais perto, né? Então isso tudo acaba colocando a vida dele em risco.
Quando a gente fala em segurança viária, especificamente ali na BR-101, qual é o maior desafio que a Ecovias Capixaba enfrenta hoje? Trabalhando com infraestrutura, é óbvio, né, que a infraestrutura ela traz mais segurança para a segurança viária, né? Mas não é esse elemento isolado que vai ter um resultado bom. É o que a gente sempre fala, né? A gente precisa trabalhar no tripé da segurança viária de forma bem equilibrada, bem coordenada e de forma permanente. Então aí essa eu acho a combinação perfeita, quando a gente traz uma infraestrutura adequada para o usuário. Tem a parte também de esforço legal que cabe, né, o órgão responsável a fiscalizar também de forma permanente. E a parte de educação no trânsito, que também é algo também que a concessionária vem realizando ao longo do ano, né, junto com a Polícia Rodoviária Federal, junto com o Detran, junto com algumas prefeituras, porque esse também no meu ponto de vista hoje, é um dos principais pilares. Porque quando a gente pega a estatística da Polícia Rodoviária Federal, isso me assusta quando a gente fala que 90% dos acidentes é por uma falha humana. Quer dizer o quê? Que a cada 10 acidentes, 9 poderiam ser evitados por uma escolha correta. Então esse é um pilar que a gente precisa trabalhar de forma muito assertiva e muito permanente durante todo o ano. Os 3 pilares, né? Infraestrutura, esforço legal e educação no trânsito. Com essa combinação, de forma permanente, eu não tenho dúvida que a gente vai ter resultados cada vez melhores. É muito importante isso, um ano cheio de feriados como esse, que as pessoas naturalmente vão trafegar pelas BRs aqui do estado, considerando a BR-101 uma via, como você colocou, que corta o estado de ponta a ponta e acompanha o nosso litoral, ela acaba sendo uma via bastante utilizada, né, nos feriados. É muito utilizada, bem posto, Simone. É um ano assim que a gente vai ter muita distração. É o que foi dito, né? É muito feriados prolongados. Você vai ter Copa do Mundo, tem o Carnaval. Então, e a gente percebe que quando tem esses momentos festivos, os acidentes tendem a aumentar. Então, entra muito no que foi falado aqui, né? A importância do comportamento de cada um no trânsito. As pessoas, hoje a gente tem material suficiente, estatística suficiente para trabalhar em cima do problema, né? Então, quando você fala que tem uma estatística que é o que a gente apurou no ano 2025, que dos veículos de passeio e caminhoneiros que se envolveram em acidentes mais graves, que perderam a sua vida, 53% não utilizavam cinto de segurança, isso é um dado alarmante. É uma coisa que é sabida há tantos anos, né? Tantos anos é isso, e a gente precisa trazer de novo essa conscientização, mas eu acredito muito que se tiver essas ações integradas de forma permanente, a gente vai conseguir de alguma forma mudar o comportamento das pessoas. E a gente falou aqui sobre algumas questões que impactam na segurança viária, mas considerando a BR-101, qual você acredita que é o maior desafio enfrentado hoje para conseguir atingir uma redução efetiva dos acidentes e tornar a rodovia um lugar mais seguro? Um dos pontos que a gente vai trabalhar fortemente durante todo o ano, que eu até conversei com a Polícia Rodoviária Federal, é a questão comportamental. Esse é um ponto que a gente precisa trabalhar de forma muito assertiva. A gente está trazendo algumas tecnologias para auxiliar na educação no trânsito, como a gente trouxe o simulador de impacto com realidade virtual. Então você traz para aquele motorista uma vivência que ele esteja trafegando na rodovia BR-101 e nessa simulação você traz algumas irregularidades que infelizmente acontecem no dia a dia das pessoas, que é o uso do celular, excesso de velocidade, ultrapassar em pontos proibidos. E o que isso acarreta quando você tem um conjunto de imprudência, o que isso pode ocasionar para a vida dele e para os demais. Então, pilar da educação, mas volto a falar, vai ter que ser muito bem orquestrado com a fiscalização e também com a infraestrutura, que é o que a gente vai, nesse novo contrato aqui, vai trazer assim de muitas modernidades em prol da segurança viária. Eu estou vendo você falar da parceria com a PRF, mas eu também te encontrei lá no Ministério Público, na reunião, que abrigou a reunião do Comitê Integrado pela Vida no Trânsito. Então eu vejo que é uma prática da Ecovias Capixaba trabalhar integrado com outros esforços. É isso que a gente acredita muito, né? Que quanto mais integrado estivermos,
melhores resultados vamos ter. Então, para a gente, independe se é um esforço que eu vou apoiar numa operação integrada numa região fora do trecho concedido ou na BR-101, porque muitas vezes é o mesmo usuário. Então, quanto mais essas operações integradas ocorrerem em pontos estratégicos onde a estatística fala que é o problema, é onde a gente vai ter um melhor resultado. Então, a gente está, para quem já participa dessas ações integradas com a gente participa de praticamente todas que somos convidados, justamente por isso. Para a gente é fundamental estar nesses fóruns e participar de forma proativa mesmo. A gente tem muitas coisas que dá para agregar, mesmo quando é fora da BR. Foi o que eu falei, às vezes numa campanha educativa você trazer a tecnologia para esse usuário, pode ser que ele tenha assimile melhor do que simplesmente você entregar um panfleto com frases educativas. Então é isso que cada vez mais a gente vai trabalhar, como é que a tecnologia pode auxiliar na mudança de comportamento das pessoas. Tudo passa pelo comportamento, tudo passa pelas pessoas. Tudo passa, exatamente. Acho que assim, cada um precisa entender o seu papel no trânsito. Né? Foi o que foi falado aqui. Quando fala de trânsito, às vezes eu vejo as pessoas falando, mas é duplicação, está morrendo muita gente porque não duplicou. Mas quando você pega também outro dado também da BR-101, 54% dos sinistros ocorrem em pistas duplicadas e 46% em pistas simples. Então isso já, né, quebra um pouco essa questão de falar a infraestrutura é a salvação. Não, óbvio que ela vai contribuir. Se a pista estiver duplicada e a pessoa achar que isso é uma licença para poder acelerar e conduzir acima da velocidade permitida, só vai mudar o problema. Agora, um assunto que é muito interessante. Houve uma mudança grande no contrato da Ecovias Capixaba agora em 2025. E o que a gente pode esperar? Quais são as principais mudanças? Como é que esse novo contrato vai impactar nas entregas para o Capixaba? Vai ter muita novidade nos próximos anos, né? Esse contrato foi modernizado em 2025, então dentro dessa modernização vai trazer muitos benefícios para a segurança viária e condições melhores de viagem. Por exemplo, principalmente nesses 3 primeiros anos vai ter uma parte da ampliação muito grande na rodovia. Então quando você pega do trecho, para quem conhece, próximo a João Neiva até Atílio Viváqua, praticamente todos os trechos que forem pistas simples vão ser duplicados. Vão ter também alguns contornos em áreas urbanas, como Ibiraçu e Fundão. Vai ter também dispositivos de terceiras faixas, faixas adicionais. Vai ter também vias marginais, viadutos em desnível. Que mais? Também com foco também no caminhoneiro, vai ter 2 pontos de parada de descanso para o caminhoneiro, um no trecho norte e outro no trecho sul também, que isso vai ser algo assim inédito no Espírito Santo. Então os caminhoneiros vão ter pontos de paradas na BR-101, pontos que vai ser gratuito para ele parar, fazer o descanso, para ele dormir, vai ter um ambiente para ele tomar um banho, então para ele fazer a sua higiene pessoal, e uma parada para ele ter um descanso, para ele depois ele seguir a sua viagem. E além do mais, muita tecnologia também. Quando a gente fala de aproximadamente 478 quilômetros, 70% dessa malha vai ser fiscalizada, monitorada, né, por CFTV, que também de alguma forma auxilia a Polícia Rodoviária Federal também fazer algumas fiscalizações. Temos também a pesagem em movimento, então vai ter muitas melhorias que vai trazer uma prestação de serviço melhor e uma segurança viária também melhor. Que bom, são boas notícias para os usuários, para os motoristas. Fica então agora o convite para que cada motorista se comporte de maneira adequada e seguindo as leis de trânsito para que a gente tenha um ano com dados estatísticos mais favoráveis, né, Cristian? É o que a gente espera, é o que a gente vai trabalhar muito esse ano aqui, junto com as ações integradas, né, que você também participou lá na Força pela Vida. E fora as ações que a gente vai realizar na BR-101 também, e o principal foco da concessionária é isso, trazer para o usuário uma condição mais segura, uma viagem confortável e a cada ano reduzir os sinistros na rodovia. Tá ótimo, fico otimista, acho que nós todos com essa conversa que a gente está tendo com as agências, com os órgãos, a gente vê o compromisso
de todos, e eu acho que juntos a gente consegue ter um efeito, feito você colocou aí, desse mesmo condutor, ver que está todo mundo atuando por ele ali, né? Exato. Eu acho que isso que cada vez mais a gente precisa trazer para a sociedade, né? O papel de cada um no trânsito. Né? Então não adianta eu achar que a infraestrutura é a solução, que vai ter alguma medida mágica ali que vai ficar um trânsito mais seguro, não. Eu acredito muito que é isso, a partir do momento que a gente trazer essa consciência para cada um saber o seu papel, o motorista, o ciclista, o pedestre e o motociclista, se eles dirigirem de fato preventivamente, com certeza a gente vai ter números muito bons aí para, não vou nem falar celebrar, porque quando a gente fala de mortes é zero, né? Tem que ser zero, mas a nossa busca todo ano tem que ser a redução. Então vamos juntos nessa busca pelo zero. Muito obrigada. Eu que agradeço e ficamos à disposição. Obrigada.